Palestra de Divaldo Pereira Franco, proferida no dia 31 de março de 1974, na sede da UME, União da Mocidade Espírita de Niterói. Temos duas partes. A primeira parte é uma introdução realizada pelo orador espírita Newton Boechat. E a seguir, a palestra do nosso querido Divaldo. Diz-nos Malbatan, na história mencionada: quando do meu regresso a Marrakech, formosa cidade do Marrocos, hospedei-me no hotel Yazid El Kedim, onde se hospedavam os estrangeiros. E naquelas noites quentes de Marrakech, nós nos reuníamos na sala de cima do hotel, a fim de permutar as nossas impressões, realizando assim um necessário intercâmbio, a fim de nos conhecermos melhor. E notávamos, todos nós, a existência de um lituano que se apresentava sempre com um cachecol negro, com seu blusão de astracã, fitando um cachimbo de ébano. Não falava naquelas noites de intercâmbio intelectual, porém nos ouvia, apenas nos ouvia. Até que certa ocasião, a escritora Sônia Baliakini, da Iugoslávia, após ler uma obra que trazia, depositou-a no colo e nos perguntou de maneira genérica: alguém conhece o rio Falgo? Nenhum de nós o conhecia. Foi quando Vladimir Kolievich, o lituano que sempre se apresentava em seu mutismo, fitando seu cachimbo de ébano, levantou-se de um salto, olhou-nos a nós todos e disse: o rio Falgo, muito interessante. Ele nasce nas proximidades de Gaia, na Índia, onde Siddhartha pensou longamente a respeito da filosofia que inundaria a região e o mundo, e depois estabeleceu as bases do budismo. Mas o rio Falgo, se é interessante pelo que faz na sua trajetória, com as suas águas ora barrentas, ora esverdeadas e azulíneas na foz, nós devemos considerar que não se constitui o único acidente geográfico digno de menção, embora seja interessante o rio Falgo. Existe na ilha de Madagascar uma cadeirinha de palha de 3 pés onde se sentam os ricos para serem conduzidos pelas pessoas pobres que devem assim ganhar o seu dinheiro. Chama-se Philanzene esta cadeirinha. Mas, uma vez que falamos em tantas coisas admiráveis, é interessante também recordar aqui de um escritor francês chamado Flaubert, Gustave Flaubert, que escreveu 3 livros extraordinários: Salambô, Madame Bovary e Contos Sentimentais, impregnando-nos a todos com a arte de bem escrever. Ele era da França, nasceu em 1821 e faleceu em 1880. Mas não somente Flaubert da França. Existe um outro, também maravilhoso, Feuillet, Henri Feuillet, que nos brindou com páginas admiráveis. Mas no instante em que Vladimir Kolievich, o russo até então silencioso, falava, o tufão lá fora pressionou fortemente as janelas do Yazid El Kedim e elas romperam. E alguém falou: o tufão! E imediatamente Vladimir Kolievich considerou: o tufão? Existe um estudioso dos tufões apresentando um trabalho maravilhoso a respeito dos ciclones e furacões também. Se chamava Faia. E a reunião daquela noite, continua Malbatan, terminou em meio do encantamento de todos nós. Quem seria Vladimir Kolievich? Bastou que Sônia Baliakini, da Iugoslávia, pedisse informação a respeito de um rio, e ele descreveu sobre Philanzene. Posteriormente passou para Flaubert, em seguida citou Feuillet, e depois Faia, e muitas outras palavras que lá aconteceram e vieram traduzidas
de maneira magistral. No dia seguinte, quando estava eu frequentando uma praça para verificar o movimento das ruas, encontrei-me com Vladimir Kalievich, o russo do Yazid Elkedin, e aproveitei a oportunidade para dizer-lhe de nossa consideração e de nosso respeito, porque bastou que alguém lhe perguntasse a respeito de um rio e ele entrasse a falar sobre pessoas, situações, relevos, objetos, coisas, pertences, novidades de toda parte do mundo inteiro. E falei-lhe: mestre, realmente sois admirável, porque bastou que aquela moça nos fizesse uma questão a fim de que pudesses abrir um verdadeiro panorama a respeito de todas as coisas. Foi quando então o lituano, silencioso, olhou-me, colocou uma das mãos num dos ombros meus e falou-me: amigo, tu te enganas. Certamente não reparaste das palavras que proferi quando em nossa reunião noturna. Não atentaste para isto? Falgo, Filanzeni, Flaubert, Feyet, França, Faia. Eu apenas falei de palavras começadas pela letra F. E explicou-me. Certa ocasião eu pertencia a uma organização política que pretendia derrubar o poder constituído na Letônia. Fomos delatados por alguém e deram-me como castigo as regiões inóspitas, longínquas da Sibéria. Deram-me também uma cela, de onde houvera saído dias antes um prisioneiro que acabara de cumprir pena, deixando ali a parte da enciclopédia francesa correspondente à letra F. E como nada tinha eu a fazer senão observar gelo e céu, céu e gelo, e de tanto ler a letra F da enciclopédia francesa, acabei por decorar todas as palavras correspondentes à letra F. Fora dessas, eu nada sei. A história de Vladimir Kolievich é uma prefiguração, é um símbolo, é uma representação. A história de Vladimir Kolievich prefigura um homem que é a representação de milhares e milhões de outros tantos homens que abordam os fatos transcendentais, as coisas espirituais, sem um suficiente discernimento, uma metodologia, um estudo, uma verificação, uma base, cuja trajetória corra ao longo do tempo, dela se extraindo uma razão, um postulado, uma filosofia séria. Existem Vladimir Kolievich em toda parte, que opinam a respeito disso ou daquilo, e especificamente, até mesmo da doutrina espírita, querendo situá-la em meio de devaneios parapsicológicos ou metapsíquicos, sem ter aquela suficiente destreza e habilidade mental para verificar-lhe a mensagem, estudar-lhe o fenômeno e retirar-lhe todas as consequências éticas ou lógicas. Mas nós verificamos que justamente a vida, como é sábia em seus postulados supremos, nunca deixa a humanidade orfanada. No século passado levantaram-se bravos que observaram estes fenômenos e os conceituaram, lançando um golpe mortal no materialismo cego. Na época atual verificamos a mediunidade eclodir, dizendo que a vida continua além da terra e que o espírito mortal liberto canta e vibra. E entre aqueles que lutam há quase 3 décadas para que a doutrina espírita substancialize os quadros da existência, para que a doutrina espírita realmente envie a sua mensagem de amor e de esperança, Divaldo Franco ergue-se não somente na Bahia, mas em toda a parte, mostrando, baseado em fundamentadas expressões, colhidas na parte científica, buscadas no lado racional filosófico ou estudadas dentro de consequências éticas, ele vem nos mostrar sobejamente a realidade de que o espírito é enormemente grande para ficar preso, para ficar limitado nas estreitas grades de um corpo sensorial. Se existem aqueles que assim estão na vida profanando-a e ridicularizando-a,
Levantam-se aqueles que são porta-vozes das expressões celestes, mostrando que a sepultura não guarda erros de ninguém e que a dor é a grande sinfonia divina que se transforma, transformando os corações humanos. E verificamos assim o ressurgimento na época contemporânea do quadro do Areópago de Atenas, quando os gregos, depois de ouvirem Paulo, lhe disseram: acerca destas coisas nós te ouviremos esta vez. Se bem que a doutrina espírita não possa penetrar em todos os campos da vida da maneira como seria necessária e interessante, respeitando a capacidade de cada qual, no seu colorido, na sua madureza, na sua versatilidade mental ou emocional, continua como aquele paracleto, como aquele interpretador prometido de Jesus, lançando vida e esperança em todos nós e fazendo enorme claridade na imensa noite da ignorância em que temos nos movimentado e que muitos ainda se movimentam. Que ele, o arauto da paz, o mensageiro da fé, o missionário da esperança, continue difundindo as suas palestras tão substanciosas, tão ricas de técnica e tão motivadas em expressões, a fim de que todos nós possamos ouvi-las sempre e sempre, ainda e por muito tempo. E quanto o inverno da vida tornarem os seus cabelos brancos, que ele possa estar situado dentro daquelas expressões de Paulo, quando escrevendo a sua derradeira carta, que foi a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, assim se expressou: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Vamos ouvi-lo daqui a pouco, prestando atenção naquilo que ele tem para nos dar, onde certamente observaremos a estrutura do Evangelho e a beleza da doutrina espírita na prefiguração de duas asas de que necessita o pássaro humano para voar em direção a horizontes mais distantes, rumo a céus mais altos. Meus queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o mestre incondicional dos nossos espíritos. Ele era um jovem ambicioso, sonhador, que amava a vida e acalentava os mais nobres ideais humanísticos. Cursando a faculdade de medicina, ele desejava culminar a grande meta, ser feliz, espalhando em volta dos passos a felicidade. Era também sonhador, e nos grandes voos a que se permitia na meditação, anelava diminuir os sofrimentos humanos, serenar as dores, fazer que o homem se libertasse da injunção da amargura. Esperava que através do sacerdócio médico todas as formas de angústia, de agonia e de desesperação recebessem lenitivo, e por esse motivo era partidário da eutanásia. A eutanásia aparecia-lhe uma forma nobre de apaziguar as dores humanas quando tivesse que defrontar as enfermidades irreversíveis, aquela problemática teratológica, aqueles marcados junto aos quais a esperança não conseguia lenir, nem a amargura, nem a desesperação. O jovem, não obstante compreender que a eutanásia era uma doutrina ilegal quanto imoral, agasalhava na sua alma arrebatada a perspectiva de, em algum dia,
quando estivesse aquinhoado com o diploma que lhe dava o direito de curar, aplicar esse método, que era a repetição de doutrinas da antiguidade, em cuja realização se notabilizaram particularmente os espartanos. Aplicar a eutanásia constituía-lhe verdadeiramente uma aventura. Ter a oportunidade de, no silêncio das noites, ante alguém que carregasse uma cruz ignominiosa, permitir-lhe penetrar no letargo total, dormir o grande sono do olvido e marchar por esse mundo do aniquilamento, eis a meta essencial de Tadeu Merlin. Não obstante, os amigos mais próximos e aqueles companheiros mais devotados costumavam dizer-lhe: a eutanásia é a metodologia dos cobardes. Nós outros que aceitamos as diretrizes da doutrina de Hipócrates e que nos inspiramos nas lições de Galeno sabemos que diariamente a ciência está encontrando terapêuticas novas. Enfermidades que ontem constituíam verdadeira aflição para o homem, que avassalavam e destroçavam países, comunidades inteiras, agora se encontram perfeitamente regularizadas, admiravelmente vencidas. A farmacologia diariamente encontra novas drogas. Experiências de laboratório estão nos facultando em cada instante vitória contra as calamidades do passado. Pandemias, epidemias, endemias, agora jazem dominadas quase totalmente nas mãos das técnicas da saúde universal. A eutanásia, Tadeu, asseveravam-lhe mestres e colegas, não tem nenhuma razão de ser, é um crime perante Deus e diante das leis humanas. O jovem, no entanto, sonhador e afável, sorria negligente e asseverava no seu mundo interior que na primeira oportunidade em que tivesse de defrontar um doente da amargura, aqueles atormentados da esquizofrenia irreversível, que ele compreendesse, melhor seria libertá-los da dor e diminuir a economia social e psicológica da humanidade de terrível canga, aplicaria o grande chá da meia-noite, o repouso da morte, para que eles não sofressem mais, nem permitissem que a dor estivesse disseminada no meio daquelas outras criaturas que desejavam imediatamente a morte daquela canga desagradável. E os dias se passavam. Tadeu Merlin estudava em Los Angeles, na Califórnia, e numa tarde de calor estava ele interno no hospital de clínicas, quando o telefone soou e uma voz desesperada do outro lado do fio solicitou em caráter de emergência a presença de um obstetra no bairro pobre, marcado pela miséria social e assinalado pela revolta coletiva, onde uma emigrada alemã estava padecendo das constrições de um parto quase impossível há mais de 4 horas. A voz que telefonava elucidava que já houvera tentado todos os recursos e que esta mulher, que estava sendo mãe pela 13ª vez, tinha necessidade de um internamento de emergência. Rogava então para que se mandasse uma ambulância buscá-la, a fim de que se lhe aplicassem as técnicas modernas capazes de lhe salvarem a vida e a vida do filho que se negava a nascer. A atendente correu os olhos pelo plantão médico especializado e percebeu que aquela tarde se caracterizava por uma grande tragédia que ocorrera na cidade. Todas as salas cirúrgicas estavam atendendo emergência e os médicos especialistas estavam em caráter de plantão para substituir os colegas exaustos. Mas lá embaixo, no fim da relação,
estava o nome de um jovem interno sertanista, o doutorando Tadeu Merlin. A jovem o chamou através do interfone e elucidou rapidamente o problema. E o jovem resolveu atender aquela solicitação urgente, dirigindo-se à casa da solicitante, levando com ele os instrumentos de emergência, as drogas necessárias talvez, e tudo quanto se fizesse necessário para uma deliverância enquanto possível feliz. Ao chegar, porém, ao bairro da miséria, Tadeu Merlin se deixou empolgar pela revolta. Aquele era o quadro social da dominação humana. Crianças esquálidas entulhavam as ruas. O lixo confraternizava com a miséria que gargalhava da falsa dominação social do homem. Pelas escadarias imundas, crianças precocemente envelhecidas, desnutridas, imundas, com aquele aspecto da velhice que caracteriza a dor que advém da miséria social, e à medida em que ele se aproximava do apartamento exíguo, em que aquela mulher estertorava, ele recordava dos seus ideais de impedir que nascessem tantas crianças miseráveis em bairros pobres, e que a dor se resolvesse agasalhar exatamente onde os recursos de assistência à miséria eram sempre raros e de alto preço. Quando chegou, porém, ao apartamento, aquele quarto nauseante, uma mulher de aparência desagradável falou-lhe sem qualquer rebuço: "Estás à morte, doutor, sem qualquer assistência." E este seria o seu 13º filho. Emigrada alemã, o marido abandonou-a há poucos meses atrás, pois que já não tinha forças para trabalhar para sustentar a prole. Ela negou-se a matar esse filho, teimosa, e então agora está nas vascas da agonia e da miséria por sua própria responsabilidade. Tadeu Merlin, que antes de ser um homem, era um sacerdote médico, acercou-se da mulher semi-desmaiada, fez-lhe algumas fricções, aplicou-lhe substâncias estimulantes ao organismo, imediatamente pediu água fervente, tecidos alvos, limpos, ardentemente asseados, e começou a guardar. Aquela tarde desagradável ficaria indelevelmente marcada na sua memória. Enquanto ele esperava a providência do organismo, acercou-se da janela, olhou a tarde tépida e as palmeiras balançantes nas avenidas distantes e começou a refletir. Fazia tanto tempo ficara de mal com Deus. Será que Deus seria uma realidade legítima ou estava catalogado como um daqueles mitos explicados por Hegel, pelos pensadores materialistas do século XIX, ou por aqueles cientificistas fisiologistas? Será que Deus merecia consideração ou fora elaborado pelos tormentos sociais para atender o imediatismo da miséria humana? Lembrou-se então da sua própria mãe. Recordou-se daquela oração humilde e simples, singela e agradável, e sem que se desse conta, começou a balbuciar o Pai Nosso, a prece espontânea, agradável e dúlcida, saiu-lhe dos lábios com a entonação da afabilidade e da ternura. E quando ele se percebeu, chorava aquelas lágrimas do seu reencontro com Deus. Uma onda estranha de ternura invadiu-lhe o país da alma, e exatamente naquele instante ele exorou: "Tu que podes, tu que és o Senhor da vida e que és o autor da morte, salva-os, se podes. Se podes, salva-os. Eu te rogo." Olhou de esguelha e percebeu que a mulher se agitava, acercou-se dela e notou a imensa dilatação da bacia. Dentro de alguns instantes a criança era expelida e a deliverância fora coroada de êxito. O jovem Tadeu Merlin não pôde mais pensar em Deus. Pensou na vida. Era um médico afável, diligente, trabalhador,
atendeu a criança, seccionou a placenta, injetou-lhe o ar dos pulmões através da bofetada bem aplicada da criança, e sorria interiormente quando o menino, depois de asseado, começou a dormir. Voltou-se para a mãe, atendeu-a com unção, envolveu-a naquele sentimento de amor e percebeu a sutil e inacessível presença de Deus. A mulher repousava, aquele sono agradável que é a segunda bênção, porque a primeira é a maternidade, aquele repouso que luariza as aflições anteparto. Tadeu Merli estava estudante, acercou-se da janela e olhou a noite, coruscante de estrelas, pálida de luar, as palmeiras ao longe agora banhadas da prata que caía como dátegas de uma esperança provinda do infinito. Tadeu Merli agora estava de alma recerta, tomou da caneta de um pequeno caderno para os apontamentos necessários à ficha hospitalar, acercou-se da criança, tirou a fita métrica, consultou o relógio, deveria apontar a hora em que ocorrera o parto, e exatamente neste momento ele teve o cuidado de começar as suas anotações e, tirando a fita métrica, pôs-se a medir a criança. Rapidamente recuou. Estava diante de uma anomalia congênita. Aquele petis tinha a perna direita mais curta do que a esquerda, o que era lamentável. O pé direito estava retorcido, deformado, voltado para trás, e havia uma tal degenerescência nos dedos, que mesmo a cirurgia lhe parecia uma medida inaplicável. Ele seria continuamente um aleijado. Deveria carregar a canga de uma deformidade congênita. Seria o coxo. E as crianças do bairro, na sua impiedade infantil, estariam sempre a azucriná-lo, a persegui-lo gritando: eis o coxo! Tadeu Merlin teve náuseas. Já não acreditava em Deus outra vez. Por que Deus fizera aquilo? Afinal de contas, ele lutara tanto para salvar um aleijado a mais. Aquela criança que iria padecer de misérias várias, desde a miséria social, econômica e moral, deveria também carregar a canga de uma anomalia orgânica. Ele iria resolver o problema, já que Deus não resolvera. Abriu a pasta médica e notou a presença de uma substância letal. Preparou uma dosagem capaz de matar um cavalo. Acercou-se da criança e tomou-lhe o braço frágil. Levantou a pele, não havia testemunhas. Ele diria que a problemática partum fizera a criança nascer morta. Não seria levantada uma necrópsia e tudo estaria regularizado, e ele havia salvo uma vida de um padecimento longo. Ele poderia impedir que aquela criança sofresse a alcunha antonomásia, a perseguição, e ter que ser um complexado. A noite era agradável já. Sopravam ventos da praia de Malibu. Havia uma ternura misteriosa no ambiente. Tadeu Merli acercou-se do braço frágil do menino que dormia, e ao aplicar a injeção alguma coisa o deteve. Ele era, antes de tudo, um idealista. Algo lhe disse na alma: que tens tu com isto? Se ele vai ser um coxo, o problema é dele, não é teu. Afinal de contas, a tua tarefa aqui era o parto. O mais não te pertence. Deixa-o! Tadeu Merlin percebeu que alguém lhe falava a consciência. Ora, Deus meu, esse subconsciente é cruel. Vivemos em condicionamentos vigorosos, cheios de tormentos, desagradáveis. Tadeu Merli recuou, tirou fora a substância e, fazendo as pazes consigo mesmo, levantou os ombros e disse: afinal de contas, que tenho eu com isto? Dirigiu-se para a rua e adentrou-se na realidade. Formou-se. Trasladou residência para uma cidadezinha humilde do interior dos Estados Unidos. Casou-se. Tornou-se pai. Adquiriu dinheiro e esqueceu os ideais.
Aliás, assevera Victor Hugo que na juventude são permitidas as expressões abomináveis dos ideais estúpidos. Quem é que na juventude não desejou mudar a humanidade inteira, reformar a terra, transformar tudo, até engajar-se no status, até aceitar as conjunturas e deixar de lutar? Por esta razão, asseverava Immanuel Kant, é homem verdadeiramente não aquele que tem ideias, mas aquele que postula até a morte no ideal da verdade. Ter ideias é fácil, e estar engajado cada dia no ideal também é fácil. Não foi por outra razão que asseverou Jesus: aqueles que forem fiéis até o fim, até o fim. Ser fiel na canícula e no vendaval, na modorra e na tempestade, na hora agradável e na dor, até o fim, quando as forças se neguem a prosseguir. Tadeu Merlin não era fiel aos seus ideais. Mudou de opinião e se tornou burguês. Em breve era pai, e a filha cresceu como uma flor espontânea no bosque da felicidade, consorciando logo mais e dando ao doutor e senhora Tadeu Merlin uma neta que eram os seus olhos. As alegrias da meia-idade dos avós. Mas exatamente nesse período os pais trasladaram residência para a Califórnia e Tadeu Merlin percebeu que a alegria murchava no sorriso da sua alma. Sem Bárbara, a neta querida, as alegrias já não eram as mesmas. Afinal de contas, quem sabe educar crianças são os avós, não são os pais. Os pais são os tontos, coitados. Tadeu Merlin não ia deixar que Bárbara fosse educada por aqueles pais jovens. Trasladou residência para Los Angeles. E ali em Los Angeles mandou construir 2 palacetes. Para ele, senhora, para o genro, filha e Bárbara. Não, era mais uma conivência, era para estar ao lado de Bárbara. E para lá se trasladou também, passando a cuidar de Bárbara. A vida corria cheia de venturas e gozos. Até o dia, Bárbara contava 5 anos, e eram desses dias de tufão que de quando em quando passam pelo Pacífico. Alguma coisa atravessou a terra, e o telefone do hospital bateu na casa do Dr. Tadeu Merlin. O senhor não poderia vir aqui ao necrotério da Faculdade de Medicina para fazer uma identificação, doutor? É apenas uma solicitação de rotina. Tadeu Merlin sentiu que uma tragédia o esperava após transpor aquela porta de branco caiado da sala de identificações. Ali no hospital das clínicas onde ele estudara. Nem sequer ouviu os detalhes. Tomou o automóvel, saiu disparado e em breve adentrava-se esbaforido e dizia: onde? Onde? Mas doutor, não temos a certeza. É necessário que o senhor tenha calma. Pode ser um equívoco lamentável, é apenas uma rotina. Ele se adentrou à sala e diante de 2 cadáveres cobertos com lençóis brancos, ele ergueu um deles e foi fulminado por um raio. Uniu-se à parede e se contorceu em dor, a dor gigante da desesperação. Era sua filha, era o seu genro, eram eles. O enfermeiro explicou. A radiopatrulha os trouxe. Foi uma derrapagem na estrada. O automóvel chocou-se ao paredão. O tanque de gasolina explodiu. Morreram carbonizados, doutor. Tadeu Merlin curvou-se e entrou na selva selvagem de que fala Dante Alighieri na Divina Comédia. Começou aquela dor animal que não pode ser descrita em palavras, porque as emoções só podem ser vividas, jamais narradas. Tadeu Merlin e senhora voltaram-se então para Bárbara. Teriam de preencher a lacuna da ausência dos pais, envolvê-la em carinho e dar-lhe tudo que a vida tomara, o que ela merecia da vida, além do que já tivera. Quando Bárbara completou 7 anos, ela concluiu seu jardim de infância e se doutorou.
Era também a data do seu aniversário. E os avós, para preencherem as suas horas de esperança, prepararam garden party e convidaram todas as crianças formandas do seu currículo escolar. No dia aprazado, às 5 horas da manhã, Bárbara começou a choramingar. O doutor Tadeu ergueu-se, era pediatra, em homenagem a Bárbara. Acertou-se dela e a menina estava com uma febrícola. Dessas febrícolas que são o tormento dos pais. Aplicou-lhe um antitérmico, às 7 horas a febre caíra, mas Bárbara estava levemente pálida e de olheiras. Às 9 horas a febre voltou, e mais violenta. Deveria ser uma infecção gripal. Ele aplicou um antitérmico e, ao mesmo tempo, aplicou uma substância especial para cortar a gripe. Ao meio-dia, Bárbara estava com a coloração modificada, um tanto cianótica. Apresentava algumas manchas estranhas nas articulações. O doutor Tadeu Merlin percebeu talvez que fosse uma infecção, mas ele estava jovial e às 15 horas a casa do doutor Tadeu Merlin foi invadida pela alacridade infantil e pela gargalhada sonora das mães. Aliás, em festa de criança, quem se distrai mesmo são as mães. Porque umas falam das outras e todas comem doces e levam nas bolsas. As crianças se sujam, criam problemas, choram porque as mães dão beliscões, puxam os cabelos, empurram. Mas é uma delícia a festa de criança para as mães. E o doutor Tadeu Merlin repentinamente procurou Bárbara. Bárbara não estava entre as crianças. Ele foi enviado por essa intuição e encontrou a sombra de um caramanchão a tremer de frio e de febre. Levou-a, era um caso desesperador. Colocou-lhe o termômetro 39 graus e meio. Tadeu Merlin percebeu que se tratava de uma infecção violenta. Ao cair da tarde, Bárbara estava com 40 graus e delirava. Ele chamou um colega. Foram feitos exames para elucidar o diagnóstico. E até a meia-noite foi a dor da expectativa enquanto os laboratórios informavam. Imediatamente foi afastada a possibilidade de uma infecção gripal e, mais do que isso, a ameaça da presença do pólio, esse destruidor de alegrias infantis. Mas no dia seguinte os prognósticos eram sombrios. Bárbara estava com dificuldade respiratória visivelmente abatida, com as articulações inflamadas, atormentado, o olhar esgazeado, a dor, as dores. E um colega disse: Tadeu, é uma virose das mais cruéis de que a medicina conhece. É uma virose tão traiçoeira que a história da medicina quase não lhe dedica estudo nenhum. Ela ataca uma criança e 1 milhão de crianças. E é tão sorrateira que não é uma doença comum. Ela não mata, ela assassina. Ela rouba a vida e produz uma tal estrangulação orgânica que dentro de algum tempo a criança está totalmente paralisada, os tendões enrijecidos, os músculos mortos, e morre por falta de ar. A bomba pulmonar e o coração se negam a esse movimento de injetar oxigênio e eliminar gás carbônico. É a morte mais terrível, porque toda doença no amanhã nos dá esperança. Esta não. Amanhã estará pior. Depois de amanhã pior, só a eutanásia. Quem aguenta sofrer tanto? A eutanásia é a medida de salvação. Aplicar-lhe uma substância para que ela não sofra e para que não sofram você e sua esposa. Eutanásia? Na minha neta! Você crê que eu teria coragem de aplicar a eutanásia na minha neta? Ela é a minha vida, morreremos todos. Venderei a alma ao diabo, mas salvarei minha neta. A ciência diariamente está descobrindo coisas novas, não. Enquanto haja um lampejo de vida, não. E Tadeu Merlin começou essa jornada dos desesperados. Esteve nos melhores especialistas da América. Foi às clínicas Mayo. Feitos os exames, ele já conhecia a reação na face do colega.
A cabeça meneava e dizia: somos só médicos. Só médicos. Nenhuma esperança? Não, nenhuma. Bom, sempre se pode tentar. Há alguém na Alemanha que é fisioterapeuta e de renome, vem realizando estudos em virose. Você poderá tentar. Tadeu Merlino de imediato dirigiu-se a Berlim, depois a Hamburgo, e ao chegar à casa do ilustre terapeuta, fisioterapeuta, este lhe disse: não desejo ver a história clínica da criança. Vejo-a, é uma virose incurável. Nem é necessário examinar os exames complementares. Bárbara era um cadáver que respirava, deformada, gemendo, semi-anestesiada. Uma semana apenas, só uma semana. E o colega lhe disse: volte depressa. Ela vai morrer, volte depressa. Ela não tem mais uma semana de vida. E se morrer aqui, talvez morra melhor em casa. Você poderá anestesiá-la com substâncias, você sabe. E ela é a única maneira. Mas nenhuma esperança. Minta para mim. Diga qualquer coisa. Não me diga a verdade, essa verdade que a gente está acostumado a não refletir nela. Me dê o nome de alguém, qualquer alguém. Mas não me diga: leve-a para morrer, eu não suporto. Bem, sempre há alguém. Volte aos Estados Unidos. Eu poderia lhe indicar 5 nomes. 5 nomes apenas. Mas eu lhe indicarei um. Eu tenho acompanhado os trabalhos desse fisioterapeuta do seu país e me parece interessante. Leve-a e deu-lhe um endereço. Tadeu Merlin olhou o nome, a cidade. Mas era uma esperança. Quem não empenha tudo para encontrar na esperança a paz? Fez a viagem de volta. Dirigiu-se incontinente à cidadezinha, mas teve a profunda decepção da realidade. Era uma cidade de mineradores de carvão. A dor e a miséria sorriam das posições humanas. Estavam abraçadas no meio da rua. E o hospital do médico não era propriamente hospital. Era uma dessas clínicas improvisadas de tabique. Era um posto de emergência no campo de batalha da miséria. Estava lá, e na placa o nome do doutor T.J. Miller. Tadeu Merlin adentrou-se na sala de espera e teve outra decepção. Não era uma sala de espera. Era o Pátio dos Milagres em Paris. Ali estavam anormais, deformados, aleijados, infelizes e marcados. Tadeu Merlin olhou e cobriu o rosto de Bárbara, para que ela tivesse a visão das dores que a humanidade reserva a si mesmo pela negligência no culto dos deveres. Acercou-se da enfermeira e lhe disse: é uma emergência, minha filha. Eu veio recomendado, deu-lhe o cartão, a enfermeira entrou e abriu a porta. Faz favor. 2 auxiliares carregaram Bárbara numa maca, colocaram numa mesa com rodas, aproximaram-na do médico e o médico olhou para o doutor Tadeu e perguntou o nome da paciente. Bárbara. Ele quer apresentar a história clínica. Não interessa. Eu sou médico do interior, doutor. Eu não gosto muito das opiniões dos outros, não. Eu tenho as minhas opiniões. Depois, então, nós conferimos. Se der certo, ótimo. Se não der, tentaremos a nossa. Se o colega não se incomoda, eu gostaria de examiná-la. Eu ainda acredito muito nas mãos. Apesar dos aparelhos, os aparelhos são notáveis, mas Deus é maior nas mãos da gente, hein? Eu me concentro e vou atrás da doença, como a locomotiva atrás da consciência do pecador. Aproximou-se de Bárbara, choramingada, e disse: mas é tão bonita, Bárbara. Seus olhos, Bárbara, são 2 gotas de estrela. Volte a sorrir. Bárbara ensaiou um sorriso e saiu um esgarro. Você gostaria de montar bicicleta outra vez? E segurou-lhe algumas das articulações. Vai doer, Bárbara. Ela gemeu. Você gostaria de montar um pônei, patinar, correr em patinete? E foi examinando. Bárbara chorava, sorria. E as mãos do médico, mágicas, trabalhavam músculos, penetravam através daqueles tecidos frágeis nos tendões resistentes.
meneava a cabeça e dizia, vai jogar bola, hein? Vai jogar bola, vai brincar, vai correr. Bárbara, você tem uma virose. Não lhe diga. Por que não? Ela tem o direito de saber. Mas é curável. É curável. Eu desejo dizer-lhe que é curável. Mas, doutor, eu estive nos melhores especialistas do mundo. Pois é, mas eles não sabem curar. E eu, que não sou nada, olha, vou lhe contar uma história. Fazem 10 anos que eu odeio esse vírus. Porque ele matou uma criança a quem eu amava muito. E eu comecei a estudá-lo, a persegui-lo. 2 anos que eu trabalho para encontrá-lo e conseguir isolá-lo. Simultaneamente eu preparei uma vacina, um anticorpo, um ótimo êxito em animais. Em coelhos, cachorro. Então será ótimo para os homens. Porque há tanto homem e cachorro na terra que há tanto cachorro homem. Vamos então tentar. Bárbara será minha primeira paciente. Humana, se o senhor deixar, ele posso garantir que ela vai ficar boa, quer dizer, se Deus quiser. O colega crê em Deus. Tadeu Merlin recua e disse, não, estamos brigados.